Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Corinthians e Atlético Paranaense, a gente vai direto para análise. O que a gente pode esperar desse jogo? É um jogo muito importante para as duas equipes. Uma, no caso do Atlético, em busca de uma vaga na Libertadores direta. Outro caso do Corinthians, que busca se distanciar dessa zona do rebaixamento e conseguir, de fato, mais tranquilidade em busca provavelmente de uma vaga na Sul-Americana. Tá? O que a gente pode esperar do jogo? Por estilo, a gente tem um 50-52, o que dá basicamente empate técnico entre as duas equipes. Tá? Então você tem ali, por estilo, quase que zero de vantagem, uma ligeiríssima vantagem para o Atlético Paranaense. E essa ligeira vantagem não dá para cravar vitória ou favoritismo. É um negócio muito pouca diferença entre as duas equipes nesse cenário. Tá? Isso, o Corinthians jogando contra equipes parecidas com o Atlético e o Atlético jogando contra equipes parecidas com o Corinthians. Quando você vai para essa análise voltada para o mando de campo, você passa a ter um Corinthians favorito, ligeiramente favorito, 53-49. Tá? E aí, nesse ponto que a gente começa a análise na parte de baixo, que a gente vai falar sobre diretamente como tende a ser o jogo a partir do momento que você ligar a sua TV e começar a ver Corinthians e Atlético Paranaense. Por passe, o Corinthians tende a ir melhor, tende a ter mais passes e mais progressão no total. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians tende a trocar um pouco mais bola e conseguir progredir um pouco mais em campo. Iago, isso é positivo? Isso é positivo. Por quê? Porque, além disso, consegue finalizar mais e converter um pouco mais para gol. As duas equipes tendem a não converter muita coisa, tá? Sendo bem honesto com vocês. Quando a gente desce para a parte da defesa, você passa a ter um Atlético Paranaense que recupera mais rápido essa bola e, na hora de se defender da finalização do adversário, o Corinthians leva vantagem no bloqueio e o Bento faz o Atlético Paranaense levar vantagem nas ações do goleiro. Então você tem aí um equilíbrio na defesa entre as duas equipes, com o Atlético Paranaense recuperando um pouco mais essa bola, atacando mais rápido e aí não conseguindo finalizar tanto, mas convertendo quase que a mesma coisa. Aí, Iago, como isso tende a acontecer? É um Corinthians dominante no começo, depois o Atlético Paranaense que pressiona, recupera e ataca rápido. Tá? E aí é um ponto importante a gente entender algumas coisas relacionadas à estratégia, principalmente de placar mais à frente. Quando a gente for para esse cenário, o que modifica jogar contra o Atlético Paranaense em relação a jogar em casa? Em casa você tem aí o gráfico em laranja, ou seja, você está aí olhando o que a gente acabou de comentar. Em azul você tem jogar contra o Atlético Paranaense. Tá? O que acontece com o Corinthians? Eu tenho um aumento da recuperação, eu tenho um aumento também da progressão e tenho um aumento do passe. Iago, maravilhoso. Eu consigo pressionar um pouco mais, eu consigo recuperar essa bola e consigo progredir em campo. Do caramba, né? Não. Por que não? Porque basicamente todo esse esforço extra que eu estou fazendo aqui não repercute no bloqueio, não repercute na defesa, não aumenta a minha chance de marcar mais gols e ainda me diminui o número total de finalizações. Então, se eu tenho um número total de finalizações baixo, mais baixo ainda, com uma equipe que não converte gol, e eu não estou melhorando a qualidade da conversão, o que acontece? Basicamente, estou falando que eu vou rodar essa bola e não vou encontrar espaço. Não encontrando espaço, não finalizo, não faço gol. Por isso que é negativo, não positivo. Tá? Então, tudo isso depende do resultado que isso vai trazer em termos de modelo de jogo. Quando a gente vai para o Atlético Paranaense, jogar com adversários parecidos com o Corinthians traz consigo uma melhora. Por quê? Porque o Atlético Paranaense já tem, primeiro, se a gente for olhar aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem visualmente. Olhem a área que o gráfico está preenchendo do Corinthians, principalmente ali na parte do passe, tá? E olhem como diminuiu a área em relação ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já troca pouco passe por natureza. Não é uma equipe que vai variar muito dentro do modelo. Então, também abdicar demais da posse é ruim. Então, o que acaba acontecendo com o Atlético quando joga com adversários do estilo do Corinthians? O Atlético Paranaense acaba recuperando mais essa bola mais rápido. Então, você pode ver duas equipes marcando um pouco mais de pressão, pressionando um pouco mais e realizando o passe. Pô, Iago, se a gente falou então que o Corinthians nesse cenário era negativo, o Atlético Paranaense também né? Não. Por que não? Porque ele finaliza mais
apesar de não interferir, na sua face aqui, apesar de não interferir diretamente na taxa de conversão. Então, é o inverso. Eu consigo finalizar mais vezes porque eu consigo manter um pouquinho mais da posse. Porque, em tese, normalmente eu abdico inteiro da posse. Já o Corinthians, que já tem um pouquinho mais de posse no normal, ao tentar fazer muito mais do que ele consegue fazer ou do que propicia o seu modelo de jogo, acaba perdendo chance de finalização. O Atlético Paranaense ganha a possibilidade de finalização. Tá? E, além disso, acaba se protegendo um pouco melhor. Então, assim, além de tudo isso, quando sofre a finalização, acaba tendo um cenário de finalização bloqueada, pela finalização do adversário sendo bloqueado por ele. E esses são cenários que a gente vai entendendo como aumentam as chances de vitória dessa equipe. O que a gente pode entender em termos de dinâmica desse jogo? Corinthians faz 1-0, tá? Logo no começo. A gente sempre pensa logo no começo para a gente ter todo o tempo do jogo para a gente fazer a análise. Corinthians 1-0 logo no começo. Encaminha uma possibilidade de vitória, tá? Por quê? Porque o Atlético Paranaense tende a ficar um pouco mais com a posse, o Corinthians diminui a posse e aumenta a sua chance de finalização. Você consegue ter uma estrutura onde o Corinthians controle o ritmo do jogo, pelo menos, e consiga aproveitar contra-ataques, mas aumenta bem a chance de vitória por conta da falta de competência do Atlético em converter para gol as chances criadas, principalmente jogando fora de casa. E o mesmo vale para o Atlético. Se o Atlético faz 1-0 logo no começo, a dificuldade que o Corinthians tem de converter gols em qualquer um dos cenários nessa competição faz que o Atlético encaminhe uma vitória. Então percebam como o primeiro gol vai ser muito decisivo para controlar a estratégia para as duas equipes. Para o Atlético ainda principalmente, porque se ele já gosta de ficar sem a posse da bola, poder abdicar um pouco dessa posse para contra-atacar um Corinthians que vai estar pressionado para tentar empate, isso também faz com que o Atlético saia em vantagem estratégica contra a equipe do Corinthians, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.